Jader, seja bem-vindo. Obrigada pela presença, mais um ano aí com a gente. Primeira pergunta importante. Todo mundo sabe o que é moxa-gustão? Maravilhoso. A gente vai entrar nisso. Valeu. Então, vamos lá. Moxa-gustão é uma das terapêuticas hoje presentes na medicina chinesa clássica, nas terapias clássicas orientais, também na medicina japonesa, também de caráter clássico. Todas as técnicas terapêuticas, todas as técnicas de como eu vou utilizar o tratamento oriental, como eu vou pensar o meu cliente, a minha abordagem, sempre se baseia em alguma literatura. No caso dessas terapêuticas, nós temos Anjinei Jin, ou seja, o Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo, que é um dos clássicos, assim como outros de fitoterapia, de Guigaulé ou outros tantos, que vão fundamentar e vão ajudar a gente. Por que isso é importante? Porque nós temos dentro do Imperador Amarelo um dos livros que a Lin Shu, em seu capítulo 73, diz pra gente: se a cura não funcionar, moxa-gustão deve aplicar. Claro, uma tradução um pouco adaptada, um pouco arrimada. Verdade é essa. E qual é a ideia? A cultura, todo mundo, ok, agulha, aplicação, meridianos, funcionamento de Qi, princípios do Yin, princípios do Yang, funcionamento de estrutura, funcionamento de função. Isso se aplica no corpo como um todo, na mente, nas estruturas gerais. A cultura vai buscar o fluxo do Qi, o fluxo energético. Qi e energia não são a mesma coisa, mas é o mais similar que a gente consegue traduzir, de uma forma leve. Enquanto estrutura, muitas vezes nós vamos tratar na fito. O que eu quero dizer? Lembra que o Elias falou de Yin e de Yang? Falou, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma função, eu tenho uma coisa escura, uma coisa clara. O que é isso? É uma forma clássica de organizar o universo. Eu enxergo esse universo assim, eu vou organizar ele assim. É bom? Funciona até hoje, são 10 mil anos de terapêutica, tá aí. Então, o que acontece? Eles enxergaram que se eu tenho uma estrutura, eu tenho uma forma, eu tenho uma função. Vamos aplicar isso para o corpo. Se eu tenho um estômago, ele é uma estrutura, um órgão, ele funciona de uma forma, de um formato. Então, ele tem uma parte yin. Então, ele é a sua base. Ele é, por si só, uma estrutura que existe no formato yin. Porém, ele tem uma função, que é quebrar os grãos, que é começar o processo de produção de ácido clorídrico, que vai auxiliar no processo de digestão. Perdi alguém? Yin Yang, beleza, mais ou menos? Então, vamos por partes. Quem sou eu? Eu sou bacharel em ciências farmacêuticas, eu sou farmacêutico, sou formado em letras pela USP, sou formado principalmente em literaturas africanas, de língua portuguesa, e literatura infantil e juvenil. O foco de estudo sempre foi as literaturas portuguesas. E aí a gente cai num ponto muito legal, que aí envolve história e raciocínio de quando a gente chegou, que é a literatura portuguesa, ela cai na China. Então nós temos Macau, nós temos outras regiões que têm língua portuguesa, tem influência. E aí a gente começa a entender alguns raciocínios que são aplicados. A gente vai chegar na roxa. Sou formado aqui na minha cultura no Brasil e eu estudei na Universidade de Shandong, na China. Fiz alguns cursos avançados e também participei de alguns centros de estudo internacional em acupuntura. E aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu fundei o sistema. E eu cuido hoje do departamento de terapias orientais. O meu sócio cuida de terapia manual e fisioterapia. Eu cuido da parte legal. E ele que se vira. Quando ele assistir isso, ele que lembre que eu sou muito mais do que ele. E onde eu me baseei para essa discussão de hoje? Me baseei principalmente nessas publicações de Wang Xuetai, entre 64 e 84. E eu me baseei muito na doutora Lohane Wilcox. A doutora Wilcox, ela discute muitas vezes as aplicações clássicas. Nós gostamos muito da coisa clássica, a gente sempre volta. Mas isso existe, insira a quantidade de anos aqui. Entendeu? E aí eu gosto de pensar muito o que diz o professor Portela, que passado é referência, não é ponto de chegada. Se isso existe há 5, 7, 10 mil anos, é bonitinho, é legal, funciona, é importante.
mas não é o único padrão que a gente tem que ter. A gente tem que entender como isso se aplica no dia a dia. Então, se a gente pegar esses estudos, são alguns dos mais recentes, não são os mais recentes, até porque muitas coisas são produzidas anualmente pelas universidades chinesas, só que não se traduz para o inglês, então não chega para a gente. Porque eu, particularmente, não falo mandarim. Não sei quantos aqui falam mandarim, ou chinês, ou cantonês. Eu não sei. Mas a publicação sempre vai dizer para a gente o que está funcionando no padrão atual. Então, você vai pegar uma técnica clássica e vai começar a aplicar isso. E vai dizer, hoje funciona? Vai aplicar o método científico, porque ele é importante. Senão, não adianta. E aí a gente já tem uma pequena ideia do que é a moxa. E aí eu jogo para vocês. Vestibular não sabe chuta. O que é aquilo? O que está acontecendo ali? Aquecendo? Aquecendo as agulhas. O que mais? Estimulando a energia. Estimulando o Qi. Pode ser? Energia é igual. Não. Qi não é energia. Qi é Qi. Energia é energia. Qi é algo entre vapor e fluxo. Mas sim, tem uma propriedade que a gente consegue traduzir muito mais fácil como energia. Não está tão errado, mas está ok. Então vamos por partes. O que é a moxa bustão de modo geral? Moxa bustão tem a ver um pouco com o que a gente falou agora, mas principalmente a gente associa ao uso de plantas. A gente associa ao raciocínio de eu posso usar um bastão de Artemisia vulgaris como uma moxa. Mas na verdade, e eu vou explicar ainda o que é a moxa, a técnica de moxa consiste em aquecer determinado local para que eu tenha um fluxo energético, um fluxo sanguíneo que vai ser liberado. Então, na verdade, um fluxo de Qi que vai funcionar melhor, tendo resultados físicos, fisiológicos, bioquímicos, entre todas as outras características. Nesse sentido, se eu pegar um algodão quente e colocar no meu corpo, eu estou fazendo sim a técnica de moxa bustão. Por quê? Porque nunca foi dito que a técnica de moxa na construção do pensamento chinês, nem na terapêutica da moxa bustão, consiste apenas na Artemisia vulgaris. As técnicas clássicas de moxa bustão são muito associadas à Artemisia. Isso é ponto 1. Quando a gente utiliza o conceito de moxibustion, de moxa bustão, de aplicação, você vai associar muito ao calor. Pode ter ou não aplicação de alguma matéria médica, né? Alguma planta, alguma estrutura. Classicamente se utiliza a Artemisia. E aí a gente tem algumas características muito legais da Artemisia que vão ser importantes. Então, o primeiro delas é o formato. Nós temos o bastão, que eu já perdi, já me o formato de bastão, que ele está aí. Ele permite que você chegue perto dos pontos que você vai trabalhar. Você tem o formato de lã, que permite que você faça cones, aplicações tópicas, cones pequenininhos, cones maiores, com o objetivo de circular a energia, o Qi, da melhor maneira possível, Shui, o sangue, da melhor maneira possível. A cultura chinesa, técnicas milenares chinesas, buscam o conceito de fluxo de Qi e de Shui. Quem é da cultura? Ninguém? Beleza. Na cultura, a gente busca alguns princípios de avaliação, eu vou discutir isso um pouquinho mais para frente, que de modo geral consistem em avaliação de 28 tipos de pulso, avaliação da língua, avaliação da face e algumas outras abordagens, que aí até encaixam em outras terapêuticas e outras abordagens da gente, nos nossos campos de trabalho. Nas terapias milenares chinesas, na medicina chinesa japonesa, muitas vezes se usa a palpação. O pessoal da massa, o pessoal que utiliza práticas corpóreas e corporais, vai muitas vezes procurar algum nódulo, vai procurar algum nó, vai procurar alguma coisa. Porque a gente vai pensar nas terapias, por exemplo, japonesas, que existe uma obstrução que não permite esse fluxo. E esse fluxo não correndo bem gera doença, gera patogenia. Tranquilo? Maravilha. Formatos de moxa, os que estão passando. E tem esses outros pequenininhos. Algumas dessas
variações são propositais. Por que pessoas eu tenho essas variações? Imagina aqueles botõezinhos pequenininhos que estão no dedo. Por que isso existe? Porque tudo tem energia é no dedo. Tá, legal, mas por que eu prefiro usar esse formato e não o bastão? Talvez esse seja mais o direcionamento. Pode ser mais específico, mais direcionado. Pensei que você tinha falado. Ah, beleza. É mais ou menos esse raciocínio. A gente vai direcionar para onde a gente quer. Então, eu posso estimular determinados pontos e áreas sem necessariamente ir com a minha mão nem com a agulha. Porque se eu concentro o calor, eu posso fazer com que ele circule melhor. Por quê? Fisiologia. Se você coloca calor, o vaso dilata. Se o vaso dilata, você aumenta o fluxo de sangue. Se você aumenta o fluxo de sangue, você aumenta o fluxo de chi. E aí as coisas começam a funcionar de uma maneira mais saudável. Alguns nódulos começam a sumir. Leia-se, alguns nódulos, não é todos os cânceres que vão sumir ou que vão... Não é esse o raciocínio. Mas eu consigo direcionar o calor. Basta um condutor assim de mocha, pequenininho, como esses, fica ali numa temperatura de 60, 70 graus. Enquanto um cone de mocha, mais ou menos desse tamanho, chega a 300 graus. É uma terapêutica de calor. O objetivo é circular. Pensa que está tendo protestos. A polícia não vai chegar conversando. Ela vai tirar uma bomba, porque ela precisa que aquela galera que esteja ali saia de lá. Da mesma forma, se você quer que as pessoas venham até você, você não vai ficar tirando bombas nas pessoas. Não é essa a ideia. Você conversa, você traz, você aproxima. Então, mais ou menos esse é o raciocínio da mocha. Como que a gente vai fazer? Vai aplicar, vai dispersar, vai tonificar. Tranquilo até aqui? Consultório. Como eu faço no consultório? Qual é a ideia do consultório? Como a gente vê nas imagens, a mocha libera fumaça. É ótimo, porque todo mundo me pergunta isso em todas as aulas que eu dou e é fenomenal. Eu me divirto pra caramba. Esse é o meu consultório, lá em Perdizes. E dá pra ver as janelas, é proposital, porque tem muita fumaça. E essa fumaça não necessariamente é saudável. Tudo que é fumaça não faz bem. Isso não é muito bom para as pessoas. Para o cliente em si, não tem muito problema. Esse cliente vai ficar ali um tempo com você, você faz a técnica da mocha, você deixa ventilar, acabou. Você ficou ali e foi embora. Você não fica processando aquela fumaça, ela não está no metabolismo, ela não está ali dentro do corpo, passando pelas vias de filtragem. Ela fica um pouco, filtra e sai. É tão tóxico quando não está em São Paulo, naturalmente, uma segunda vez. Agora, existem algumas limitações. Olha, pega perto, você vai ver que você consegue moldar ela. E aí o molde vai determinar a quantidade de calor. Então, fumaça. Pensando no ciclo geral, se você passar um dia inteiro, que era o que acontecia com a gente nos hospitais lá em Xandão, no final dos plantões que a gente dava, nos departamentos de mocha, se você pegasse o jaleco e colocasse no balde, a água do balde saía amarela. Imagina isso no pulmão. Não é legal. Então, no consultório, existem algumas regras e raciocínios que têm que ser aplicados. A primeira delas é a ventilação. Eu tenho uma sala que fica ali nas catacumbas do condomínio. Posso usar mocha? Pode. É legal? É a melhor abordagem terapêutica? Pode ser. Mas e a ventilação? Que você vai ficar lá 8, 10 horas por dia. Será que vale a pena? Pesar isso é importante. Então, o questionamento volta para a gente como terapeuta. Qual caminho eu vou seguir? Às vezes o sistema de ventilação é legal, só que pode estar frio. E aí, como é que você faz? Você vai ficar ali assando lá dentro, com o cheiro lá dentro? Informações importantes sobre o cheiro da mocha. Se você fizer uma mocha de manhã, sua família inteira vai saber que você fez a mocha quando você chegar. Então, algumas coisas. Ambiente ventilado. Só utilizar quando tiver necessidade. Nós estamos falando de uma terapia de calor, portanto, ela esquenta. Todos os quadros eu preciso esquentar.
Maravilha. Primeiro raciocínio já está legal. Que é, se eu tenho uma febre, dificilmente o cliente vai chegar com febre pra gente, mas no caso da farmácia, muitas vezes chega. Você vai utilizar a moxa. Existem técnicas que você pode usar a moxa com padrões de calor? Existem. É simples de fazer? Não. Tem técnica. Mas procurar a necessidade. Qual é a necessidade de utilizar uma moxa? Clientes que são muito debilitados, clientes que têm uma certa palidez, clientes que não têm força na voz, não têm força em se mexer, não têm postura, não têm estrutura. São pacientes debilitados, são clientes que não têm esse fluxo de ti mais vital. Então a gente busca utilizar sempre com quem está um pouco mais debilitado. Um ótimo exemplo, sabe quando você come e de repente parece que seu estômago está meio vazio, meio frio, mas você acabou de almoçar? Isso é um indicativo de frio, isso é um indicativo que não está legal, está faltando energia. Dores que você põe a mão e alivia, normalmente são dores por deficiência de ti, de sangue, o que quer que seja. E quando você põe a mão, você está aplicando um calor. Indiretamente, você está aquecendo, você está ajudando aquela região. E aí a moxa é uma das técnicas que pode ser indicada. É a melhor? Não necessariamente. Mas moxa, ao meu ver, é vida. Desculpa perder parte de com febre não se faz. De modo geral, não. Pode ser feito. Pode ser feito, Mas tem que saber fazer. Porque senão você piora. E aí sempre o cliente tem convulsão, vai morrer. Vai ser um cone de moxa que vai. Já estou com febre. Fiz um cone, comecei a convulsionar. Não. Eu tenho que subir muito a temperatura. Bater mais alto. Uma boa anamnese tem que ser feita. Isso é muito, 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 muito importante. Por quê? Imagine o seguinte, chegou fulaninho para passar com você, você vai utilizar dentro das suas técnicas a moxa. Só que você descobriu que essa pessoa tem ali bronquite. Será que ficar colocando a pessoa que é bronquítica no meio de uma fumaça é legal? Talvez não. E aí dizia um professor meu, que ele já faleceu, mas ele dizia o seguinte, você pegou um paciente pulmonar, colocou ele no meio de uma estrutura de moxa, às vezes um ambiente não ventilado. Liga para o padre e para o SAMU, quem chegar primeiro leva. Porque não é garantia nenhuma. Pode dar problema, pode dar asfixia. Difícil de acontecer, difícil, mas tem técnicas melhores. Inclusive emocionais, a gente sabe que vai ter que ser associado. Novamente, nós estamos falando de uma técnica de calor, em que nós estamos colocando fogo na planta, que nem a fumaça que estava saindo. Eu preciso prestar atenção, eu não posso acender o meu cone de moxa e dar uma volta. Não posso acender o cone de moxa, o bastão de moxa, deixar ali e atender um telefone. Você pode queimar a pessoa, queimadura grave. E existem algumas coisas que a gente começou a falar, que é a utilização de algumas substâncias, o algodão ou algumas outras plantas. A gente sempre deve selecionar as plantas de acordo com a necessidade. O Elias falou no caso do ambiente. No caso que ele falou, ele pensou, vou evitar plantas tóxicas, vou evitar plantas que bichinhos e crianças podem comer. Isso é uma característica, mas também se aplica no raciocínio clássico e clínico, no caso da moxa. Eu posso combinar a artemisia ou terapêutica desse calor com plantas específicas. Lembra que o oriental organiza o mundo entre yin e yang, estruturas e funções? Também acontece com as plantas. Nós temos algumas classificações de plantas. Se a gente pegar uma pimenta, o que você associa? Agora, se eu pego um hortelã, que eu boto na boca e faço assim, já vai me trazer um frio. Já é uma planta um pouco mais fria. Tem outras categorias, a gente pode desenvolver, tem estudos mais específicos. Mas se a gente pensar que eu tenho um padrão, por exemplo, de febre, que aí cai no que você tinha perguntado, e eu quero abaixar essa febre, posso utilizar uma terapia de calor, posso usar moxa. Se, e somente se, eu associar uma planta que me explica. Tudo bem? Então você usaria artemisia, por exemplo, com hortelã. Por exemplo. E aí você tem que ter um pouco de propriedade com as plantas, para saber onde que essa planta vai atuar no meridiano. Eu vou deixar um exemplo para vocês verem a graça. Tudo bem até aqui? Já é. Legal.
Quem conhece todas essas plantas? Todas as plantas? Salsa grosso e vigília. Churrasco e... Churrasco e quentão. O quentão. Eu não falei isso. Pensei, mas não falei. Beleza, vamos lá. Agora há pouco eu falei que as plantas elas têm propriedades na medicina chinesa. Se tudo é yin e tudo é yang, de determinado grau, eu estou na sua frente, vai atrapalhar a sua foto? Não, beleza. Eu sou campeão em me enfiar na frente de fotos, então me avisa porque eu não vejo. Aqui o salseiro é muito fenomenal. As plantas elas vão ser trabalhadas de acordo com essa propriedade. Se a gente for pensar de maneira simplista, nós vamos entender que as plantas, tudo que for raiz, tudo que for na base, tudo que for estruturado, vai ter uma característica mais yin. Enquanto tudo que for do tronco para cima, é yang. Quando eu dou aula de farmacognosia, que é o estudo farmacêutico da planta, de modo geral, eu explico muito para os alunos isso, que o preparo da planta é fundamental. Quem usa fitoterapia sabe que se você ficar fervendo flor e folha, você vai começar a perder o efeito. Por que isso acontece? Você quebra as estruturas moleculares. Mas é energia, ok, lindo, maravilhoso, mas você quebrar a molécula não vai funcionar. Você pode fazer o que você quiser. Vai ajudar? Vai resolver? Então, entender isso é importante. E isso vai se aplicar aqui. O sal é uma vou chamar de fito, que tem uma propriedade que vai atuar no rim, que vai atuar na estrutura yin, que vai atuar na base. Então, se eu estou utilizando onde eu tenho a estrutura yin, é um tônico associado ao calor de yin. Deu muito mal? Deu para pegar? O gengibre, de modo geral, o que acontece se você ficar comendo ele? É ardido, é picante, ele até pode ser gostoso, mas chega uma hora que você fica meio... Curiosidade, tá? Mulher grávida, a única coisa que a Anvisa autoriza para enjoo é gengibre. Fica a dica, cápsula de gengibre. O gengibre tem uma propriedade, então, mais quente. Será, então, além de tudo, digestivo? Além? Um pouco mais lento, porque ela é mais picante. É mais subcategorias nesse caso. Mesmo sendo raiz. Ela tem uma origem um pouco mais yin, e aí ela manifesta primeiro, pelas propriedades, aí tem uma outra categoria, bem mais bem-vindo ao salseiro. E a gente sabe que ela é digestiva. Portanto, se eu associar a moxa-lustão mais o gengibre, eu posso ter efeitos digestivos. Se o meu estômago não está legal, eu posso fazer uma moxa com gengibre, por exemplo? Posso. Propriedade de harmonizar o meu estômago. Tudo bem? Não perdi ninguém. Vocês querem sair correndo? E aí a gente entra nessas duas pontinhas. Show de roda, gás e sal. Show de roda é esquisito, tem um cheiro horroroso e o gosto pior ainda. É um excelente tônico. Gente, tem uma TV aqui. Legal. E o que acontece? Percebe? Ele é mais escuro, ele é mais denso. Ele também é uma planta ainda. Só que, por ele ser meio viscoso, eu não consegui trazer. Eu tentei arranjar, mas não consegui. Ele é um pouco viscoso, você fica moldando ele. Se utiliza para tratamento de formação de sangue adequada. Se utiliza para, por exemplo, anemia ou algumas outras estruturas que estão perdendo sangue, não estão formando sangue adequado. Moças que menstruam, pessoas que menstruam e muitas vezes desmaiam por fraqueza, por perder sangue. O chou de bois é uma das plantas que se utiliza. Então, se eu consigo aquecer, circular essa energia e usar uma planta que tonifica o sangue, eu vou ajudar. O Cantal é uma das plantas mais legais que tem para tratamento de coração. Se utiliza essa propriedade um pouco mais fria, apesar dela ser um pedacinho assim. Ela é docinha, pode comer.
ela auxilia tratamentos cardíacos, controle de pressão, controle de outras coisas. Por serem manifestações mais yang, ele é um tipo de planta que puxa para baixo. Então, quando a gente pensa nessas aplicações, começa a fazer um pouco mais de sentido entender o que é a moxa-moção e como eu associo ela. Porque se eu posso usar uma terapia de calor que eu vou nutrir e vou circular, eu posso usar ela basicamente para tudo. E aí diz um amigo meu que é de Manaus, que é moxa é vida. Gente, que é mais vida que isso. Então é fenomenal. Como eu estava falando, a gente sempre pensa em harmonizar, certo? Todas as nossas terapêuticas. A gente não quer pegar uma questão emocional e falar, é isso aqui, se vira e resolve. Não, nós vamos tentar harmonizar para a pessoa entender o raciocínio. Porque senão não adianta nada. Se você resolver o problema, o que a pessoa aprende? Nada. Então, claro, você precisa dar umas cotoveladas para a coisa funcionar, mas você dá um jeito. De modo geral, nós vamos pensar assim: tudo que for demais uma febre, a gente quer baixar, a gente quer tirar isso do corpo o mais rápido possível. Tudo que é uma fraqueza estomacal, perda de sangue, anemia, nós queremos nutrir. Quer que a pessoa fique melhor, se sente melhor. Então, existem algumas características. Como que a gente vai saber qual é o que? Acupunturistas, de modo geral, utilizam algumas linhas clássicas. Principalmente quem é formado nas técnicas chinesas, que eu comecei falando ali atrás. Pulso, língua e avaliação da face. Pulso. Existem outras abordagens? Existem outras abordagens. Acupuntura abdominal, acupuntura ocular, acupuntura lingual, avaliação de olho, avaliação de aurícula, avaliação... Pode escolher. Todas essas são importantes. Pulso. São 28 tipos de pulso, 26 em alguns autores. Como eu vou saber? Prática. No Brasil você tem uma máquina no Brasil inteiro de pulso. Sabendo os tipos de pulso, eu sei se é yin, eu sei se é yang, eu sei onde está o problema e eu sei como tratar. Associando a plantas, posso dar uma harmonizada. Pode ser muito legal. Então isso é uma característica. Outra, avaliação de língua. Avaliação de língua, alguém já ouviu falar? A língua tem umas características muito próprias, mas de modo geral nós estamos buscando, claro, se for entrar em estudo de língua, nós vamos passar meses estudando para a gente começar a entender. A língua, a gente vai buscar algumas características gerais, para quem não é da cultura, para entender um pouco os padrões. Uma língua muito vermelha, eu vou pensar em yin ou yang. Uma língua muito pálida. Já tem uma característica. Então, possivelmente, pessoas que sofrem de calor, condições de calor interno, podem ter uma língua vermelha. Todos os casos são assim? Não necessariamente, mas aí são as exceções de regra. E a mesma coisa para o pálido. Uma língua vermelha, tão vermelha que ficou seca, super yang. Então, consumiu inclusive líquidos corpóreos. Não está funcionando direito. É tão yang, então aqueceu tanto que vai perder. E aí a gente vai ter que dispersar, pode usar moxa, pode usar agulha, pode usar terapêuticas diversas. Por último, a avaliação de face, são as principais linhas que a gente vai buscar enquanto terapeuta. Uma face muito pálida, eu posso pensar em quê? Um excesso de yin ou excesso de yang? Ou falta de yang. Uma pessoa que está super alegre, né? Tá raiva, vai estar vermelha. Essa pessoa está no estado yin ou no estado yang? Estado yang. O próprio álcool sobe, porque é uma propriedade de yang. O álcool é yang. Então ele sobe rápido. Entendendo esses raciocínios, a gente consegue aplicar. Hoje é muito comum o pessoal mandar muito bem na língua, muito bem na avaliação de face, e muito mal na avaliação de pulso. Porque é difícil você pegar um pulso e dizer, esse pulso tem uma propriedade yang. Se eu estou dizendo que a língua é vermelha, que a face é vermelha, que é tudo pá, como será que é esse pulso? Será que ele é um pulso mais leve? Ou é um pulso mais forte? Não é simples entender pulso. São muito detalhe. Mas é importante para a gente entender. Se eu sei, por exemplo, que o meu cliente está chegando com um pulso forte, rosto vermelho, língua vermelha, necessariamente alguma coisa está excessiva ali. Emocional ou física, mas está manifestando. Tudo bem até aqui?
desistir. E, na verdade, eu fecho voltando ao raciocínio que é: se a cultura não funcionar, Moshe Bustão deve aplicar. Por quê? Porque se eu fiz tudo o que eu podia fazer e não funcionou, eu posso aplicar Moshe. O cliente chegou com torcicolo, não consegue virar. Se agulhou, não resolveu. Tentei manipular naquilo, deu certo? Não. Tentei soltar na massa, não. Aplica Moshe. Começa uma terapêutica de calor. Manda esse cliente para casa fazer compressa quente, para vasodilatar, liberar. A fisioterapia faz isso. Gelo e calor. Oscila, para liberar o fluxo que está travado. E depois você continua trabalhando os aspectos associados. Porque isso é muito o que eu costumo dizer no consultório. Ninguém chega para mim com hernia de disco. A queixa da pessoa nunca é hernia de disco. É sempre a pessoa que está com dor por causa disso. Então, assim, até ali, para mim, importante é, super. Vai mudar alguma coisa para mim? Sim, nós vamos tomar um certo cuidado ali quando eu for mexer. Mas para o dia a dia, a queixa é a dor. Então, se eu entendo o funcionamento, eu entendo o fluxo, eu consigo entender como eu ajudo. E aí, saber a propriedade da planta, saber como eu associo, saber como eu faço, é muito importante. E ali a gente já ignora porque a gente já cai. Mas um pequeno detalhe que é legal, legal, Adler, você falou de um monte de planta, um monte de coisa bonitinha. Como eu faço no dia? Vou pegar lá no monte, já ficou registrado que eu não sei fazer cone de mocho. Eu estou fazendo gigantesco, tá, gente? Vou explicar. Posso? Ele tá grande pra caramba, que é pra mais ou menos dar pra ver. Não é muito perfeitinho, imagina que é um triângulozinho. A ideia é a gente acender aqui, deixar ele queimar. Esses cones costumam ter uma pontinha assim, questão de 1 centímetro, 2 centímetros, não precisa ser maior que isso nas técnicas chinesas. As japonesas são diferentes. E a base pequenininha. Posso colocar alguma daquelas plantas entre a pessoa e a mocha. A pessoa ia estar deitada. Você coloca um pouco de sal e a mocha em cima. Deixa queimar. Como eu sugiro fazer? Põe um papelzinho. Põe a planta que você quer usar. Põe a mocha em cima. Aí você acende. Por quê? Ficou quente. Lembra, isso aqui pode chegar a 300 graus. Você pega o papel, tira, joga fora. Não joga no lixo cheio de papel, você vai tacar fogo naquilo. Não é legal tacar fogo naquilo. As pessoas ficam bravas. E lembrando da temperatura. Se aqui vai ficar uns 300 graus, eu posso também controlar onde eu coloco isso. O que eu quero dizer com isso? Se eu posso tonificar, eu também posso dispersar. Lembra que eu falei dos excessos e deficiências? Como a gente determina isso? Pelo raciocínio do ambiente. Se eu tenho um couro de mocha ambulante, que está assim, mais frouxinho, eu tenho maior quantidade de oxigênio aqui dentro. Se eu acender, ele vai queimar mais rápido. Então eu disperso mais rapidamente. O quadro agudo, eu consigo dispersar. Da mesma forma que se eu apertar, ele fica mais juntinho, menos oxigênio, queima mais lenta, tonifica. Onde eu posso fazer a mocha? Não sou da cultura, não conheço as práticas milenares chinesas, não tenho certeza. Zero brilho, sem medo de ser feliz. Umbigo. Se você fizer a mocha no umbigo todos os dias, ou uma vez por semana, umas técnicas recorrentes, chances são que você comece a tonificar o seu chi, de modo geral. Depois esse excesso de energia vai para outros círculos fisiológicos, energéticos. Então, quando a gente pensa nessa fisiologia, nessa estrutura, isso se faz muito importante no sentido de para onde eu vou jogar essa energia, para onde eu vou jogar esse chi. Nesse sentido, eu estou falando de energia quanto calor, então da energia mesmo, não quanto só funcionamento. Então, a opção 1 é pela lã, a opção 2 pelo bastão. Bastão de mocha é divertidíssimo de se acender. Você pode tirar essa parte colorida, que ela é meio tóxica, acende com um isqueiro, alguma coisa, e aproxima. Enquanto ali eu estou controlando pela pressão ou não pressão, oxigênio ou não oxigênio,
Aqui eu controlo pela aproximação e distância. Quanto mais perto, mais quente, portanto, maior dispersão. Enquanto mais distante, maior tonificação, porque ele vai mais devagar. Esse mais fácil atingir as variações. Sim, você pode acender ele e vai utilizando. Como eu apago ele? Ele fica em brasa, ele não fica em chama. Você apaga ele no álcool. Não explode. Se tiver em brasa, não explode. Se tiver em chama, vai fazer capum. E você vai se machucar. Vai ter que ir para o hospital. Então, só dizer. Então, você vai sempre utilizar ele. Por que não fica em chama? A própria planta não deixa ficar em chama. Ela pega um pouquinho da chama, mas ela logo queima e vira brasa. Então, você apagar ela na água, você vai ter que deixar secar, às vezes na janela. Legal no verão, e no inverno, que aqui é um frio do cão. Como é que você faz? Então, você tem que direcionar. Agora, se você faz um álcool, ele evapora logo. Então, você consegue utilizar de novo rapidinho, não tem muito problema. Tem alguns dizeres, alguns ditados populares da medicina chinesa, alguns cânticos, que organizam as técnicas de cones de moxa, aqueles assim, em que você faz por idade. Então, dos 30, uma vez por ano, você faz 10 cones por idade. Então, para cada 10 anos. Então, 10, 20, 30. E aí você sobe, 50 anos, quantos cones você faz? 50 cones, uma vez por ano. Depois, 70, 80, 100. Tem um livro sobre moxa bustão japonesa, que tem alguns monges que faziam uma técnica de moxa específica, no ponto E36, que é na perna, que chegavam a viver a 120, 130 anos, e nós estamos falando de 1600 e qualquer coisa. Higiene manda lembrança. Então, gente, novamente, moxa é vida. E se tentei tudo, não der certo, tenta moxa. Tenta moxa que vai associar. A galera da Fito, que conhece muito de Fito brasileira ou outras associadas, dá para fazer os preparados com uma artemisia sim. A galera do floral também. Dá para fazer uns extratos bem legais. E se for tomar o chá dessa artemisia, se prepara para botar tudo para fora. Você vai vomitar. Vai resolver verme, vai ser ótimo, mas não é que isso. Não, mas é importante. Eu tive um cara que eu não vi na aula, ele foi ótimo. E deixei vomitar. Mas esse tipo de artemisia não é vendido em qualquer lugar. Mas que? Loja de acupuntura. Produção de... Vendou? Loja de acupuntura. Eu não vou dizer o nome, né, para não fazer um merchan. Gente, é isso. Merchan, para fazer uma propaganda de graça. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Você tem para vender aqui? Não dá certo. Maravilha, gente. É isso, então. Obrigado.